Shalom, meus irmãos. Uma ótima tarde, meus irmãos. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, vamos falar aqui sobre as obras da carne e o fruto do Ruach, o fruto do Espírito. Todos nós, meus irmãos, que fomos separados, que fomos escolhidos, que fomos remidos, purificados, todos nós que chegamos à plenitude do conhecimento dos nomes Kadosh, todos nós, meus irmãos, que ouvimos a voz, que buscamos Yahshua, meus irmãos, nós temos que andar no Ruach, nós temos que andar anunciando a ressurreição, falando da imposição das mãos, falando do sacrifício do madeiro de Yahshua, porque ele é o nosso mestre, meus irmãos, foi ele que nos remiu. Todo aquele que conhece Yahshua, que conheceu Yahshua, é obediente, é humilde, é simples, é manso. Por isso que nós temos que andarmos no Ruach e ficarmos, meus irmãos, distante das coisas desse mundo. Por quê? Porque nós buscamos os céus, nós estamos em comunhão, nós estamos no Espírito. O Espírito de alma, meus irmãos, é diferente. Antes, nós não sabíamos qual era o Espírito, nós poderíamos, meus irmãos, estar falando do Espírito do erro. Mas hoje não, nós sabemos que o Ruach é de Yahweh, e para que nós possamos fazer parte do corpo, nós possamos ser árvores e dar frutos, nós temos que estar no corpo do Mashiach, do Messias. Então os frutos, meus irmãos, dos Ruach de Yahweh, eles são visíveis para todos nós, quando nós anunciamos a verdade, quando nós falamos da verdade. E aqui no livro de Gálatas, Galatial, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, andai no Ruach, e não cumprireis a concupiscência da carne, a cobiça da carne, o desejo. O que você passa a desejar pelas coisas do mundo, o dinheiro. Quando você anda na carne, você deseja ficar rico, ter mansões, ter prédio, enganando, mentindo, defraudando a verdade, que nós temos que andar na verdade, não andar na mentira. Então tudo isso aí é obra da carne, meus irmãos. Porque a carne, o que é que acontece quando você está no Ruach? O desejo da carne começa a crescer. E você começa a se desligar do céu, você começa a não olhar para os céus, você começa a orar menos, você começa a falar das escrituras menos, você começa a não conversar com o Todo-Poderoso, lendo as escrituras, você não pratica o jejum, Tudo isso aí, meus irmãos, são coisas do Ruach, que nós, irmãos e audiência, nós, representantes do corpo do Mashiach, nós praticamos. Porque a carne, diz aqui, cobiça contra o Ruach, e o Ruach contra a carne. Antes, opõe-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Quando você está no Ruach, você tem que fazer a vontade do Filho. As obras da carne são as coisas do mundo, Então nós temos que separar mesmo. Oração, jejum, ler as escrituras, visitar os enfermos, ajudar os doentes, os necessitados. Tudo isso, meus irmãos, é do Ruach de Yahweh, é do corpo do Messias, do Mashiach. Por quê? Porque o nosso mestre fez isso. E nós temos que praticar isso também, meus irmãos. A Escritura nos ensina assim, que nós temos que andar no Ruach. O novo pacto, quando Yahshua bradou lá no madeiro, que ele disse: está feito, está consumado, meus irmãos, o que aconteceu? Se selou-se ali o novo pacto na terra. Se cumpriu-se ali o novo pacto de Yahshua. Então, é tudo no Ruach, meus irmãos. Acabou a força da carne. Acabou-se o desejo da carne. É tudo no Ruach. Então, por isso nós temos que estarmos com Yahshua. Por isso nós temos que mergulhar nas águas. Quando nós mergulhamos nas águas, nós somos selados no Ruach da verdade, o Espírito de Yahweh, e nós passamos a sermos árvores para dar fruto. E dando fruto, é uma indicação de que nós estamos no corpo de Yahshua, e Yahshua está conosco. Porque Yahshua é o cabeça de todo homem. E o cabeça de Yahshua é Yahweh, Todo-Poderoso. Então, andemos no Ruach, porque a carne cobiça contra o Ruach, e o Ruach contra a carne. Estes se opõem um contra o outro, para que não façais
o que quereis. Mas se sois guiado pelo Ruach, não estáis debaixo da lei, né? A lei, ela existiu, meus irmãos. 600 e poucas leis foram aplicadas naquela época em que o profeta, né, o profeta macho, o profeta Moisés, né, conduziu o povo hebreu. Né? Ele colocou essas leis e o nosso Salvador, ele nasceu debaixo da lei, né? E cumpriu-se tudo que estava escrito da lei. Né? E cumprindo tudo que estava escrito, né, ele estabeleceu um novo pacto. Né? O novo pacto foi determinado nos céus, foi determinado pelo Todo-Poderoso e seu Filho, que é no Ruach. E todos os irmãos, né, têm que largar, né, esses dogmas, né, essas criações dos homens, que os homens às vezes colocam para nós, que são dogmas da carne, né, e nós temos que nos apartar disso. Né? Eu vou falar para vocês, já, qual é o fruto do Espírito, né, do Ruach Kadosh Dial. Né? Então nós estamos apartados da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, vou falar agora para vocês das obras da carne, né? Quando uma pessoa é uma pessoa mudando, né? Quando uma pessoa não é uma pessoa espiritual, quando uma pessoa não tem as escrituras, não pratica as escrituras, não segue os mandamentos, né? Não tem guardado os seus mandamentos dentro de si. Quais são as obras da carne? São estas, né? A prostituição, né? A prostituição, né? Que você passa a não respeitar o seu corpo. Né? Todos nós sabemos que a Escritura nos diz que o nosso corpo é o templo de ao vivo. Quando você não respeita o seu corpo, você passa a procurar, a ter vários parceiros. Você está prostituindo o seu corpo. Né? O seu corpo, meu irmão, ele tem que ser guardado, o seu corpo tem que ser protegido, né? Porque existe o pecado. Né? E você pecando, meu irmão, existe a condenação, existe os mandamentos aos quais todos nós vamos ser julgados. Então nós temos que ficar longe da prostituição. Por quê, meu irmão? Porque a prostituição gera o pecado, gerando pecado gera a morte, né? para os céus. Né? A impureza, a lascívia, a idolatria. Muitas pessoas praticam a idolatria. Né? E o que é a idolatria, meu irmão? É tudo aquilo que você coloca, né, na frente do Todo-Poderoso. Né? Por exemplo, há pessoas que passam a orar para essas imagens de escultura. Há pessoas que passam a falar com essas imagens, passam a adorar essas imagens. E aí eles começam a orar e aquela imagem, ela toma o lugar do Todo-Poderoso. Né? Nós temos que orar para os céus, né? Onde está assentado o Todo-Poderoso e onde está assentado o seu Filho. Né? Porque a Escritura diz que o seu Filho sentou, né, ao lado direito do Todo-Poderoso, né? O Criador do céu e da terra. Então, nós temos que fugir da idolatria. Muitas pessoas também, eles idolatram pastores, né? Idolatram homens. Entendeu? E isso também gera impureza, gera pecado, né? E a pessoa acaba perdendo a salvação por causa dessas práticas de idolatria. Então, nós não temos que idolatrar nada, meus irmãos. Nós temos somente que dobrar nossos joelhos e crer, né, no Todo-Poderoso Yahweh e no seu Filho. Feitiçarias, né? Os feiticeiros que praticam feitiçarias, né, que buscam outros meios, né, para saber as coisas dos céus, para saber adivinhar as coisas que estão por vir. Né? Tudo isso aí, meu irmão, é condenação, gera condenação. Né? Inimizades, né? Porfias, emulações, ira. Né? Você vê que ali, no livro de Gênesis, fala que Caim, ele se irou-se contra seu irmão. Quando você passa a irar contra o seu irmão, quando você passa a ter ódio do seu irmão, quando você passa a ter raiva do seu irmão, né? E isso é uma demonstração de que você está na carne. Nós não podemos, meus irmãos, né, se irar contra uma pessoa, querer derramar sangue de uma pessoa, querer matar uma pessoa, desejar o mal para uma pessoa. Né? Isso são forças da carne. Por isso que nós temos que estarmos voltados para o Ruach. Quando nós estamos no Ruach, nós somos mansos. Mansos por quê? Porque nós conhecemos as Escrituras, nós estamos no Ruach de Yahweh. Se nós estamos no Ruach de Yahweh, nós estamos falando a verdade. E nós estamos falando a verdade, nós temos que nos comportar como o nosso mestre se comportou. E Yahshua era manso, importa também que nós sejamos mansos. Né? Então nós temos que fugir disso, das iras. Né? Não fazer como Caim, né? Quando matou seu irmão, ele se irou-se e matou seu irmão. Né? Pelejas, dissensões e heresias. Heresias, há vários dogmas, né, criados pelos homens dentro dessas igrejas, né, desses templos, que são heresias, né, de homens, criações de homens. Né. Nós temos que nos voltar para as Escrituras,
ler as escrituras todos os dias, saber o que a escritura nos ensina, para que a gente tenha um bom comportamento e agrade ao Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso passe a olhar para nós, né? Ouvir nossas orações, quando nossas orações são voltadas verdadeiramente do nosso coração. Invejas, né? Uma pessoa que tem inveja da outra, né? Por quê? Porque a outra prega melhor, porque a outra tem um vestido melhor do que o dela, porque uma pessoa tem vários dons, meus irmãos. Nós não temos que ter inveja de uma pessoa. Isso, meu irmão, é a iniquidade, né? O pecado que nasceu no coração de Satanás lá em cima. Nós, meus irmãos, temos que aceitar quando o Ruach Kadosh, ele repousa no nosso corpo. Quando ele repousa no nosso corpo, ele nos examina. E aí ele vê a sua capacidade. Se você tem a capacidade de carregar em seu corpo vários dons, ele vai deixar para você vários dons. Se você tem a capacidade de carregar somente um dom, ele vai deixar só um dom para você. Porque ele não vai entregar nada, meu irmão, para você que você não possa carregar. Ele vai lhe entregar aquilo que você possa carregar. Né? Então, se o Ruach Kadosh pousou em você e deixou um dom, né, o que é que você tem que fazer com esse dom? Você tem que duplicar esse dom. Tem gente que tem dom de orar, tem gente que tem dom de salmodiar, tem gente que tem dom de profecia, outros tem dom de cura. Não importa, meus irmãos, nós temos que triplicar nossos dons falando, né, buscando os céus todos os dias. Né? Então, nós temos que fugir dessas heresias, né? Dessas invejas, né? Homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Ial, né? Ficarão fora do reino de Ial as pessoas que estão andando dessa forma, né? Que andam em contendas, que andam em brigas, que andam em rixa, né? Que não andam segundo o que está escrito, que nós temos que andar no Ruach. Né? E quais são os frutos de uma pessoa que anda no Ruach? Os frutos de uma pessoa que anda no Ruach, meus irmãos, é este. Mas o fruto do Ruach, do Espírito, é amor. Né? A pessoa tem amor pela outra. Né? É por isso que Yahshua falou, dá de comer a quem está com fome, dá de beber a quem está com sede, né? E dê de vestir a quem anda nu. Né? A preocupação de Yahshua sempre foi com o mais simples, né? o mais necessitado, o pobre de Ruach, né? Nós temos que estarmos voltados para essas pessoas, meus irmãos, que andam passando fome. Por isso nós temos que amar. Né? E Yahshua, ele resumiu na época da lei, né? Das 600 e poucas leis de marcha de Moisés, ele resumiu. Né? Dessas 600 e poucas leis, Yahshua fez duas, né? Os dois maiores grandes mandamentos. Né? Quem estiver andando no Ruach vai ter que cumprir esses dois grandes maiores mandamentos, que são amarás Yahweh de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo maior de todos os mandamentos é esse, amarás teu próximo. Né? Nós temos que ter amor pelo próximo, conforme está escrito aqui. Mas o fruto do Ruach do Espírito é amor. Amor a quem é o próximo. Gozo, né? Paz, a pessoa está, né, em harmonia, a pessoa que está em harmonia, que está em paz, meu irmão, que sabe que está ligada aos céus, que tem a mão protetora do seu lado, meu irmão, é uma pessoa que ora todos os dias. Para você ter paz na sua vida, você tem que orar todos os dias, né, praticar a oração. Quem fala com Yahweh tem que fazer oração todos os dias. Essa pessoa está em paz. Né? Longanimidade, benignidade, bondade, né? Yahweh era bom. Né? Yahweh é bom, está escrito nas Sagradas Escrituras, seu filho também. Né? Fez curas, curou várias pessoas, libertou várias pessoas, né? E não olhou para quem eram essas pessoas, né? Não discriminou ninguém, né? Teve a bondade, né? Era uma pessoa boa, né? E nós temos que sermos assim também, né? Pessoas boas, praticar a bondade, né? Termos fé, fé é um dom, né? Um dom dado por Yahweh. Tudo vem do céu, meus irmãos, nada vem de nós, é o céu que nos acrescenta aquilo que nós precisamos para fazer a vontade do Todo-Poderoso. Por isso que eu estou aqui para realizar a vontade dos céus, realizar a vontade de Yahweh, né, que está sentado no trono Todo-Poderoso. Né? Mansidão, Yahweh era manso, né? Paciente, pacífico, né? Rico em conhecimento e sabedoria, porque o Ruach Kadosh repousava sobre Yahweh. Né? Temperança, né? Mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, né? A pessoa que está no Ruach, ele está liberto da lei. Por isso que veio Yahshua, morreu no madeiro,
né? Para que nós não passássemos pelo jugo da lei, para que nós não sofrêssemos, porque se a lei fosse boa, né, o Cordeiro não precisava ter vindo, ele veio para nos libertar das amarras, das maldições, do pecado, né? Porque ele era o Cordeiro, ele era a salvação. E hoje, para que nós possamos fazer parte do madeiro de Yahshua, para que nós possamos estarmos salvos, nós temos, meus irmãos, que estarmos no madeiro de Yahshua, falando de Yahshua, né, sobre o que aconteceu com ele, sobre a ressurreição dele, né, sobre as grandezas que estão nos céus. Né. E os que são do Mashiach, de pendurar a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Ruach do Espírito, andemos também no Ruach. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, imitando-nos uns aos outros, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Né? Esse é o pecado da inveja. Né? Nós não podemos ter inveja por nenhuma das pessoas, meus irmãos. Por quê? Porque isso, meus irmãos, não agrada ao Todo-Poderoso. Né? Então, meus irmãos, o fruto, né? O fruto do Ruach do Espírito é amor, amar o seu próximo. É gozo, é harmonia, nós estamos em harmonia, alegria, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Contra todas essas coisas que são fruto do Ruach, né? Das amêndoas do candelabro de Yahshua, né? Contra todas essas coisas não há lei, né? Nós estamos sobre a proteção, né? Do Filho, do Cordeiro, né? O Cordeiro que vai para nos servir. Aquele que não quer o Filho, Yahshua, também não tem o Pai, né? Aquele que quer ter o Pai, Yahshua, também não tem o Filho. Nós temos que termos o Filho para que a gente possa ter o Pai. Né? Portanto, meus irmãos, mais uma vez eu levo a vocês a palavra da salvação, a palavra da libertação, a palavra que cura, que faz com que todos nós sejamos edificados no corpo do Mashiach, Yahshua, o Mashiach, Yahshua, o nosso Salvador. Shalom, meus irmãos.